Seja bem-vindo, se inscreva no canal por gentileza e vamos ao resumo da novela Terra Prometida, capítulo de segunda-feira, 4 de dezembro de 2023. Eliasar e Josué conversam e ele diz que pensa que Deus permite que aconteça algumas coisas para que possamos se achegar mais a Ele. Com os acontecimentos, o povo tem orado mais. Josué diz que é fácil confiar estando seguro. E Eliasar diz que é por isso que nossa confiança só é testada nos momentos difíceis. Grog vai até a cela, joga água na cabeça de Tobias e diz que ele tem que treinar. Zuma diz que ele foi punido pelo que fez ontem, está todo moído, como pode treinar? E Grog diz para ele juntar os cacos e ir para a arena, pois é ordem de Marek. Caleb diz que com o rápido de Tobias e Uzi, o povo está mais ansioso. Josué diz que entende a ansiedade do povo, mas só vai agir com ordem de Deus. E que eles não podem esquecer os guerreiros que têm que treinar diariamente para falar a mesma língua no campo de batalha. Caleb diz que eles deveriam treinar todos juntos como antigamente. Eleazar diz que nenhum dos dois tem tempo para treiná-los e é melhor escolher um líder para treinar os guerreiros. Josué pergunta o que eles acham de Salmão e Caleb diz que é uma ótima escolha. Josué então diz que está decidido, os guerreiros lutarão sob as ordens de Salmão. Caleb chega em casa e diz para Noemi que estava conversando com Josué sobre a guerra, e Josué vai esperar as ordens de Deus, e ele concordou plenamente com Josué. Iru grita que não concorda, pois quer pegar a espada e partir para cima dos cananeus. Caleb explica a paciência que tiveram para ser libertos pelo faraó e sair do Egito, e diz que tudo tem a sua hora. Iru diz que um dia vai provar o seu valor. Triste, Caleb diz para Noemi que Iru ainda não mudou seu temperamento e que eles têm que educá-lo agora para não sofrer mais. Ela pede que ele se lembre das palavras de Eliasar, que eles não podem mudar Iru, só trazer para perto deles e confiar em Deus. E pergunta se eles também não têm que mudar. Eliasar fala que tem que interceder pelo povo, pois Josué não fará nada sem ouvir o que Deus tem a dizer, e a ansiedade do povo pode botar tudo a perder. Finés diz para orarem, pois a vontade de Deus vai ser cumprida. Sando vai até Farduk e diz que quer fazer negócio. Ele quer passar uma noite inteira com Raabe e fora da estalagem. Ele diz que ouro não é problema. Farduk diz que pode tentar, mas que tem os complicadores. E pergunta se por que ele não fica com Raabe como todos os outros. Ele diz que não é igual aos outros. E Farduk diz que igual aos outros não é mesmo. Tupac diz para Calese que viu Sandor entrando na estalagem. Ela se irrita e diz que não pode ser, como ele prefere prostituta a ficar com a rainha, e manda chamá-lo imediatamente em seus aposentos. Ela sozinha diz, Sandor ainda não entendeu, ou ele me ama, ou ele me ama. Samara, que só vive vigiando Aruna, aceita tirar o leite da cabra, mas não consegue. Aruna ri e pede que ela faça outra tarefa e ela sai correndo. Otiniel diz para Lila que viu um gigante, diz que a sombra era enorme. Ela pergunta se ele gritou, ele diz que sim. Mas depois diz que gritou para que ele viesse enfrentá-lo, mas ele não veio. Merodach vê Sandor entrando nos aposentos da rainha e diz que o filho de Tibá não é tão correto quanto parece ser. Sandor pergunta quais são as ordens da rainha. Ela diz que a primeira ordem é que ele se aproxime e sente perto dela. Ela pede que ele suba à sua cama, pois ela quer agradecer calorosamente por ele ter salvo a sua preciosa vida. Sandor fica parado. Samara fala para Leia que esse serviço não é para ela. E Leia diz que vai valer a pena quando ela tiver algo contra a desminiguida da Aruna. Leia leva água para Quemuel, eles começam a conversar. Depois ela diz que como líder de Efraim ele não pode deixar Iru impune e tem que declarar guerra à tribo de Judá. Ele pede que ela não diga sandices, pois as tribos não podem lutar entre si. Diz também que um guerreiro de Judá pode salvar Tobias na hora do ataque. E se estiverem em guerra, será que eles salvarão a vida do filho deles? Marek diz que quer ver Sandor e Tibá diz que não o encontrou em lugar nenhum do palácio. Merodach diz bem baixinho no ouvido do rei onde ele está. E em voz alta Marek diz para Tibá, mistério esclarecido, seu filho está nos aposentos da minha rainha. Tibá fica assustado. Quemuel fala sobre a mãe de Aruna e Leia garante que ela está morta. Ele pergunta como ela tem tanta certeza.
Ela quer sair do assunto e ele agarra ela pelo braço e puxa com força. E diz que ela se esquivou ontem, mas hoje eles têm que conversar. E pergunta se ela fez alguma coisa contra a mulher. Ela olha para ele. Tibá engole seco e diz que vai buscar Sando. O rei diz que não vai não, pois ele tem uma ideia melhor e os dois vão se juntar a eles. Convida Tibá para ir até os aposentos da rainha. Ele olha para Merodach e segue o rei. Nos aposentos, Sandor diz que não é tímido, que apenas pensa no seu pescoço e pede que ela não leve a mal a sua recusa. Ela diz que não leva a mal e vai até ele e manda ele beijá-la e diz que é uma ordem. Marek entra furioso e diz para eles não se preocupar com a sua presença, pode continuar o que estão fazendo. A rainha olha para o rei com raiva. Marek pede que Tibá entre e diga: escute o que eu tenho a dizer para o seu filho. Marduk fala para Raabe sobre o homem e ele diz que ela parece conhecê-lo. Ela diz que faz ideia de quem seja. Marduk pergunta se pode fechar o negócio, ela diz que não. Se ele quiser ficar com ela, tem que ser na estalagem como todos os homens. Marduk diz que nunca vai entender as mulheres. Leia diz que tinha todos os motivos para matar Iana, mas é uma mulher honesta e temente a Deus. Ela diz que o único criminoso é Kemuel, o traidor. Ele é quem vem matando ela aos poucos. Ela grita que ele é monstro e parte para cima dele. Ele pede que ela se controle. Samara entra e pergunta por que eles estão brigando. Ela diz que Kemuel está cansado e acaba dizendo coisas que não pensa e pergunta se Kemuel pensa isso dela. Kemuel diz que já não sabe o que pensar de Leia. Samara tira ela do quarto. Raabe diz para Liora que recusou a oferta e diz que Sando é o homem que toda mulher quer, mas não o que ela quer, pois ela quer um homem que a tire desta vida e não é fugindo que ela vai sair. Marek diz para Sando que a rainha da serpente tem todos os homens nas suas mãos. Tibá pede licença para defender seu filho e ele não permite. A rainha diz para o rei se acalmar, pois ela só estava agradecendo ao soldado por ter salvo a vida da rainha, pois ela serve apenas exclusiva para o rei. E o rei diz que, embora não seja num ambiente formal, ele vai dar sua decisão. E diz para Sando que muitas decisões já foram tomadas debaixo de lençóis. Marek diz que o que aconteceu não pode se repetir e que o monstro hebreu não é responsável por suas atitudes, e sim o seu treinador. Ele continua instigando Sando e diz que ele é um frouxo. Tibá levanta a voz e diz que ele não fala assim do seu filho. Marek repreende perguntando como ele ousa falar assim com o seu rei e diz que vai relevar por tantos anos de confiança, pois se fosse outro estaria numa poça de sangue. Ele diz que vai dizer sua decisão e a partir de hoje qualquer coisa que o monstro hebreu fizer, Sando pagará com sua própria vida. Sando se desespera e diz que não é justo, pois ele não é responsável pelas atitudes do monstro. Marek diz que é ele quem decide. Melquias vê Acã guardando as moedas e fica surpreso com a pequena fortuna. Acã mente e diz que era do traidor de Israel que ele matou, que Josué mandou ele ofertar, mas ele achou melhor guardar por uma eventualidade. E pergunta a Melquias sobre os tesouros de Jericó. Zaqueu diz para Shai que desconfia de Acã. Ele não acredita em todas aquelas baboseiras que ele contou. Ele não tem provas ainda e decide segui-lo. Ela diz que teme pela sua vida. Ele diz que não vai ser descoberto e, sendo um guerreiro, Acã não fará nada contra ele. E segue Acã. Axia diz que tem horas que Tibá gosta dela, em outros momentos não. Jéssica diz que é a mesma coisa com Salmo e mostra a fivela que ganhou de presente. Axa diz que Salmo perto de Gibá é um príncipe e vai ter que ter uma conversa séria com ele. Leia agradece Samara e diz que só pode confiar nela. Samara diz que ficou com medo da briga que ouviu dela com o pai, pois eles nunca brigaram, e diz que ouviu o nome de Aruna. Pergunta se sua mãe confia nela e se ela não quer contar o que aconteceu. Leia diz que vai contar para ela, pois já não aguenta mais esse segredo por mais de 20 anos e vai contar tudo o que Samara queria saber, a história de Aruna. Zaqueu vê Acã entrando na tenda de Josué. Ele chega e diz para Josué que vai direto e quer saber quando eles vão atacar Jericó. Josué ri e diz que todos estão ansiosos, mas ele vai repetir o que repetiu para todos. Vai esperar as ordens de Deus. Acã diz que não quer faltar com respeito, mas o líder tem que tomar suas próprias decisões e não ficar esperando as ordens de Deus, que talvez possa não vir. Josué diz que o líder deles é Deus e ele vai aguardar suas ordens e ter fé. Tibá tenta defender Sando. Marek diz que ainda não terminou e diz que Sando tem que treinar o hebreu muito bem. Sando diz que fará tudo que Sua Majestade mandar. Marek diz que o monstro hebreu tem que ganhar todas as lutas e Sando diz que isso já não pode garantir.
Marek diz que é azar dele, pois no dia que o monstro hebreu perder uma luta, ele será executado na mesma hora e a sua garganta não será a única cortada, pois o seu treinador pagará com a sua própria vida. Se você gosta da novela, eu peço a gentileza de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação. Participe comigo deixando um comentário. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.